Estes dois princípios, unidade e honra, são dois princípios que devemos falar deles de maneira recorrente nas nossas igrejas e no processo de edificação da casa de Deus. Por quê, pastor? Porque são dois princípios imprescindíveis na edificação da igreja. Não dá para nós pensarmos em edificar a igreja, preste bastante atenção nisso. Eu não estou falando de juntar pessoas, não. Juntar pessoas, a gente faz isso em qualquer lugar. Eu não estou falando para a gente ter um grupo de gente, não. Isso qualquer um faz. Eu não estou falando para a gente fazer um movimento qualquer. Isso daí também é simples de fazer. Não estou falando de manipulação de massa. Isso é uma outra coisa muito fácil, você aprende a fazer isso. Eu estou falando da edificação da casa de Deus. Posso ouvir um amém? Amém? Não há como nós edificarmos a casa de Deus, a igreja, sem a unidade e sem a honra. Sem isso, nós não passamos de um bando. Sem isso, nós não passamos de um ajuntamento qualquer. E aí, por que é importante nós falarmos de unidade e honra? Porque são dois princípios extremamente fáceis de serem imitados, de serem falsificados. Então eu posso imitar, e é muito simples imitar que eu tenho unidade com o pastor Jones, mas na verdade essa unidade é algo muito mais parecido com uma união. Nós podemos ser um saco de batata. Já viram a diferença entre um saco de batata e um purê de batata? O saco de batata está cheio de batata, mas no menor buraco que tiver nesse saco, logo essas batatas começam a sair e se espalham e vai cada uma para um lado. Agora, depois que essas batatas se tornam um purê de batata, todo mundo sabe o que é um purê de batata? Sim? Quando essas batatas se tornam um purê, já é impossível separá-las e deixá-las agora distante umas das outras, porque elas se tornaram uma só coisa, uma só massa. Então nós podemos estar aqui todos os domingos com cara de unidade, mas temos apenas união. Nós podemos nos cumprimentar, eu posso pregar para você, você pode me ouvir pregando e chorar e se emocionar com as minhas pregações, e nós não passarmos de uma coisa sentimental, emocional. A unidade, ela transcende as emoções, porque na verdade a unidade ela é testada nos momentos de adversidade, nos momentos de tensão. É aí que é provada a unidade. A unidade ela é checada nos momentos onde parece que você foi mal entendido, parece que você foi preterido, parece que você não foi aceito, e é exatamente aí que você vai provar, checar a unidade. Então eu quero te perguntar, nós temos unidade ou nós temos união? Nós, a igreja videira em Maputo hoje, caminhamos em unidade ou em união? Eu acho que há 2 domingos atrás nós estávamos muito mais longe de termos unidade do que o que estamos agora, porque já são 2 domingos que temos ouvido a palavra de Deus constantemente. Então, já avançamos, mas ainda estamos longe de ter unidade. Longe. Não, vou melhorar minha frase. Mas ainda precisamos avançar um pouco na direção de sermos uma igreja que tem unidade. Pastor, por que é tão importante essa questão da unidade? Nós queremos conquistar esta cidade. E nós vamos conquistar esta cidade.
Nós queremos plantar igrejas em 64 bairros da cidade de Maputo. Nós queremos ganhar almas para Jesus. Nós queremos ser uma grande igreja nesta cidade. Nós seremos uma grande igreja nesta cidade. Nós seremos uma igreja de mais de 10 mil pessoas nesta cidade. Para a glória do Senhor Jesus, nós vamos viver uma explosão de crescimento. Porque queremos que as pessoas experimentem aquilo que nós temos experimentado. Esses dias lá na rádio, nos ameaçaram tirar o programa, porque nós estamos falando muito da igreja na rádio. E aí, isso foi uma celeuma, porque eu fui lá e falei, bom, eu tenho que falar da igreja que eu frequento, né? Eu não posso, da igreja que eu estou edificando, eu não posso falar de outra igreja. Mas aí eu arrumei um jeito de falar da igreja, mas de uma maneira mais suave, mas continuo falando da igreja. E o programa está no ar. E vai avançar cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Por que nós temos esse desejo? Porque nós estamos edificando igreja. Nós não estamos brincando. Isso aqui não é uma reunião dominical para a gente passar o tempo, sentir um frissonzinho e voltar para casa. Nós estamos nos submetendo à exposição da palavra de Deus. Desta palavra que confronta, desta palavra que exorta, desta palavra que sacode a gente, dessa palavra que mexe com as nossas estruturas, desta palavra que põe a gente para pensar, desta palavra que mexe com os nossos valores, desta palavra que mete valores novos na nossa vida. Nós estamos aqui para isso. Aliás, estas são as 2 horas ou 2 horas e meia na semana que nós passamos juntos aqui. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós estamos nas células, nós estamos nas casas, nós estamos nos cursos, nós estamos nos discipulados, nós estamos juntos em todos os lugares, porque queremos edificar a igreja. E a igreja só pode ser edificada por meio da unidade e da honra. Então é fácil imitar a unidade, é fácil imitar a honra. Então você chega, eu te cumprimento, você fala, eu balanço a cabeça, você fala alguma coisa, eu aplaudo. Isso pode parecer honra, mas muitas vezes nós confundimos honra com bajulação, honra com paparicação. Nós confundimos honra com a expressão que os irmãos usam bastante aqui, com lambe-botas, não é isso? Nós confundimos honra com escovar as pessoas. Só que tudo isso é maligno. Lamber botas, escovar, paparicar, bajular, a origem disso não é no céu. Mas o que oriunda do céu é a honra. E honra vai muito além de respeito. Eu respeito todo mundo, mas eu não reconheço essas pessoas. E honra tem a ver com reconhecimento. Eu posso e devo respeitar todas as pessoas, mas eu só vou honrar aqueles que eu reconheço como sendo autoridade de Deus, autoridade estabelecida por Deus. Eu reconheço aqueles que vêm em nome do Senhor, e por isso eu quero honrá-los. E por que eu pedi que esses irmãos estivessem aqui hoje comigo ministrando a palavra? Nós vamos compartilhar galardão aqui hoje. Porque nós temos aqui muito bem claro diante de nós uma cadeia de autoridade na igreja. Pastor, líder de célula, líder em treinamento e um membro da célula. Isso aqui, esses 4 aqui representam-nos como um todo. Representam a nossa estrutura e a maneira de ser igreja que nós somos. Você faz parte de uma igreja. Posso ouvir um aleluia aí? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 13. Cadê a Bíblia? Então acha. Corre que dá tempo. Romanos, capítulo de número 13. Todos acharam? O que diz o verso 1? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores,
Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. O que Paulo está dizendo? Que não há autoridade alguma que não tenha sido estabelecida pelo Senhor. Goste você ou não, todas as autoridades que foram estabelecidas e que nós as enxergamos nos nossos dias, elas foram estabelecidas por Deus e por isso merecem a nossa atenção. E quando nós estamos falando disso, nós não estamos falando de uma pessoa, mas do que está revestida esta pessoa. Nós não honramos pessoas, nós honramos o que está sobre estas pessoas, e independe de quem elas são. Então deixa eu te falar, seu pai é autoridade sobre a sua vida, sua mãe é autoridade sobre a sua vida, seu pastor é autoridade sobre a sua vida, seu líder de célula é autoridade sobre a sua vida, o seu professor é uma autoridade sobre a sua vida, o policial na rua, por mais que você não goste dele, que ele tenha lá, né, seus comportamentos inadequados, inapropriados, mas ele é uma autoridade. E nós, como homens e mulheres de Deus que somos, precisamos aprender a honrar as nossas autoridades. Olha só o que diz o verso de número 7, capítulo 13, verso de número 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Se as autoridades forem estabelecidas por Deus, e Paulo diz que nós devemos honrar as nossas autoridades, então nós precisamos, de uma vez por todas, estabelecer na nossa vida pessoal e, consequentemente, na nossa vida cristã, na vida em comunidade, o princípio da honra. Nós precisamos ser uma igreja que vive a cultura da honra. Nós precisamos restaurar a honra no nosso meio. Nós precisamos aprender a honrarmos uns aos outros. Nós precisamos praticar honra. Não há igreja sem honra. Você e eu precisamos aprender a honrar uns aos outros. Amém? Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre o lugar da honra. Será que essa honra tem lugar na minha vida? Será que essa honra, ela já pode ser vista? E se não pode, quando é que eu tenho que começar a praticar? Por quê, pastor? Porque quando eu decido honrar, eu estou plantando uma semente na minha própria vida. Quando eu decido honrar, eu não estou plantando uma semente na vida do outro, eu estou plantando uma semente na minha vida. Quem vai colher os benefícios de honrar o meu irmão, de honrar os meus líderes, sou eu mesmo, não é ele. Quantos conseguem entender isso? Muitos pensam que a honra é um serviço a outros, mas a honra é um serviço que prestamos a nós mesmos. Porque a honra é a semente para o êxito, e o êxito é a semente para a prosperidade. Você não conhece ninguém próspero, inclusive financeiramente, que não tenha tido êxito naquilo que faz. Por que as pessoas são prósperas financeiramente? Porque na sua vida empresarial, na sua vida econômica, ela foi alguém exitoso. Por que alguém é próspero familiarmente? Porque a sua família, na condução da sua família, ele foi exitoso, ele teve sucesso. Você quer ter prosperidade em todas as áreas da sua vida? Aprenda a plantar a semente da honra, porque a semente da honra vai trazer êxito, e o êxito vai trazer prosperidade. E aí a gente começa a entender por que muita gente padece na igreja. Por que tem muita gente que anda, insiste, e a coisa não vai para frente. Porque quando você está sendo ruim com quem é bom para você, você está trazendo problema para sua casa. Quando você é ruim com alguém, você está plantando uma semente, e certamente você vai colher fruto. Em algum momento da vida, em alguma curva da vida, em alguma esquina da vida, você vai encontrar alguém que vai retribuir aquilo que você fez. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Provérbios 17, 13. Provérbios capítulo 17, verso 13.
13, 17, 13. Cadê aquele outro microfone? Bom, não precisa. 17, 13. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3, vai. O que Salomão está dizendo? Que aquele que paga o mal com o bem, ou melhor, aquele que paga o bem com o mal não vai se apartar da sua casa, vai ter problema. E aí alguém diz assim: pastor, mas o senhor diz que a visão da nossa igreja é uma visão de que cada crente é um ministro. Essa é a visão dos vencedores. Então, pastor, na verdade nós não temos que nos submeter a ninguém na igreja, e não devemos reconhecer autoridade nenhuma na igreja, porque todos nós somos autoridade. Parece que a nossa visão se contradiz. Na verdade, esse princípio não é para te dar orgulho a ponto de você querer desonrar os seus líderes. Deus estabeleceu líderes na sua casa, e nós devemos honrá-los. Deus estabeleceu homens, mulheres que são líderes na sua casa, e nós devemos nos submeter e honrar a liderança dessas pessoas. Muito bem, muitas vezes o líder está se doando, investindo sua vida, seu tempo, e um liderado magoado, ferido, projeta tudo isso no líder, falando mal dele e tratando com críticas e palavras duras. Assim, ele está retribuindo com o mal o bem que recebeu. E quando faz isso, a maldição ou o mal se instala em sua casa e não sai de lá. Um belo dia, ele vai se tornar um líder e vai colher tudo que ele plantou. Então, vamos ver. Pastor Jones é o discipulador do Torres. O Torres tem o Paulo como seu líder em treinamento, e o irmão, esqueci seu nome? Como? O Jacinto, ele está debaixo aqui do cuidado desses irmãos. Só que por algum motivo o Jacinto se magoou, ficou ferido. Alguém não deu a atenção que ele precisava, e aí agora por conta disso ele se acha no direito de começar a falar mal desses irmãos. Sabe, irmãos, uma coisa que nós não temos é o direito de nos ofender, porque o ofendido, ele abre espaço para críticas. O ofendido, ele abre espaço para falar mal dos outros. E quando é que eu me ofendo? Quando eu não tenho maturidade suficiente para entender que as pessoas são falhas tal como eu. Porque assim como eu sou falho, os meus irmãos são falhos também. E não faz sentido nós ficarmos ofendidos uns com os outros. Você não olha para o seu corpo e vê a sua mão ofendida com a cabeça. Aí a cabeça coça a mão porque está ofendida, ela fala: não vou te coçar. Você está agoniado, mas a mão não quer ir lá porque ela está ofendida. Existe isso? Logo que a cabeça coça, o que acontece? A mão já vai logo e dá um jeito de resolver o problema. Não existe ofensa. Por mais que em algum momento a cabeça bateu na mão, a cabeça fez a mão ir para algum se machucar, se magoar, enfim, mas não há ferida, não há chateação. Nós somos um corpo. E por isso devemos aprender a honrar uns aos outros. Essa história de falar mal não pode acontecer, porque quando nós falamos mal, na verdade nós estamos desonrando ao invés de honrar. Não existe essa questão de falar mal um do outro. Falei para o seu vizinho: você não pode falar mal de mim. Mas você dá motivo, mas não fala mal de mim, fala para mim. Resolve comigo o problema. Senta comigo e vamos conversar. Outro dia eu estava conversando aqui com os nossos alunos seminaristas e estava dizendo para eles o seguinte: olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou se o seu irmão falhou com você, vai até o seu irmão
e senta com ele e fala assim: olha, eu não gostei muito do jeito que você falou comigo, mas eu quero saber se eu posso te servir em alguma coisa, se eu posso te ajudar. Porque eu não posso ter esse clima aqui entre nós somos irmãos. Enquanto nós estivermos caminhando em honra, vai haver sempre a unidade. Nós vamos estar sempre juntos. Quando a desonra chega no nosso meio, o que vai acontecer é a separação. Aliás, vocês podiam vir um pouco para frente aqui, para eu ir atrás de vocês, senão eu vou ficar de costas para os irmãos. Peraí. Aí, assim tá bom. Pode ir mais dois. Mais, irmão, levanta. Aí, tá bom. Então, quando nós começamos a desonrar, quando nós começamos a falar mal, o que vai acontecer é a divisão. Não tem como ficar junto mais. Porque agora, ao invés de nós abençoarmos uns aos outros, nós estamos maldizendo uns aos outros. E Deus não está nisso nunca. Que tipo de edificação você acha que a gente vai conseguir fazer se nós estivermos assim? Só há edificação se nós estivermos assim, em unidade. É a única maneira de nós edificarmos uns aos outros. E aí eu quero te aconselhar, olha para trás, e talvez não seja nem tão atrás assim, e veja se em algum momento você deixou algum lastro de desonra na sua vida. E se você deixou, nessa manhã eu quero te aconselhar, se arrependa e fala para Deus: Deus, nunca mais eu quero viver na desonra, nunca mais eu quero falar mal de ninguém, nunca mais eu quero criticar, Senhor, os meus líderes, nunca mais eu quero desonrar aqueles que exercem algum tipo de autoridade sobre a minha vida. Senhor, eu não quero mais isso. Porque senão o mal vai se estabelecer na minha casa. E eu não quero isso para a minha vida. Ainda hoje eu estava dizendo para minha esposa, vindo para cá, eu disse para ela: nós precisamos honrar os nossos pastores ainda mais. Nós precisamos admirá-los ainda mais. Nós precisamos servi-los ainda mais. Nós precisamos estar juntos com eles ainda mais. Precisamos falar ainda mais a mesma língua. Não podemos destoar, porque isso é desonra. Já fazemos isto, mas precisamos aumentar o nível disto, porque qualquer sintoma de desonra pode trazer sérias e duras consequências para a nossa vida. Então, analise a sua história e veja se em algum momento o princípio da honra foi quebrado. Você não vai deixar de colher o bem que você fez também. Que olha só o que diz aí Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você fala: pastor, esse negócio de honra é muito estranho, porque a gente sempre faz o bem para as pessoas, mas parece que as pessoas não reconhecem. Faça a sua parte. Honre. Pastor, e se a pessoa for embora? Irmão, se eu for te contar aqui, as pessoas que eu já servi, que eu já honrei, que eu já ajudei, que eu já me pus à disposição, e elas foram embora, e ainda foram embora falando um monte de bobagem. Uma coisa eu tenho certeza: aquilo que eu semeei, eu vou colher. Se a honra não veio daqueles que eu honrei, a honra virá de outros. Deus vai levantar outros para retribuir aquilo que eu semeei, para eu colher aquilo que eu semeei. O que nós não podemos é parar de honrar, ou parar de acreditar, ou parar de fazer aquilo que nos é suposto fazer. Porque que tipo de igreja nós seremos se as práticas que temos são as mesmas que tínhamos quando não conhecíamos a Jesus? E essa é uma das grandes crises que eu e você devemos entrar. Eu não posso continuar caminhando com as mesmas práticas e princípios que eu tinha antes de conhecer o Senhor. Minha vida precisa mudar. Eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. E é óbvio que não sou eu quem me transforma, mas é quando eu me submeto à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus e à prática da palavra de Deus, eu vou sendo transformado num novo homem, numa nova mulher. Por que tem gente que está anos na igreja? Já ouviu aquela frase? E fulano está 10 anos na igreja, nada muda na vida dele. O problema não é a igreja. O problema é que ele não entendeu ainda que essa mudança, essa transformação, passa por uma decisão. Eu quero ser diferente.
Eu quero mudar, eu quero ter um novo coração, eu quero ter novas atitudes, eu quero ter um novo comportamento. Não adianta. Tem mágica, como eu já disse. Não tem oração poderosa do pastor que cospe fogo e que conhece os mistérios dos mistérios, da profundidade, que ora, e quando ele ora, sai bolas de fogo, e as bolas de fogo liberta a pessoa. Não existe isso. Existe processo. Não estou falando que não tem poder de Deus e fogo do Espírito Santo. Eu amo o fogo do Espírito Santo. O que eu estou falando é que não existe palhaçada no reino de Deus. No reino de Deus existe um processo de transformação. E quando nós nos submetemos a esse processo, nós vamos mudar de vida. Posso ouvir um amém? Amém. Não há como fugir desse princípio. Ou você vai ser honrado por alguém a quem você honra, ou Deus vai levantar outra pessoa que gratuitamente decidirá honrar você. Nós vivemos hoje em meio a uma geração que desonra, que não respeita mais os idosos. Estava vendo outro dia andando aqui na rua, um senhorzinho, velhinho, tadinho. Ele foi atravessar a rua, pessoa que vinha conduzindo o carro. Você acha que ele parou para o velhinho atravessar? Ele meteu o carro em cima, o velhinho ficou balançando ali, tá até equilibrar de novo e conseguiu passar. Por quê? Não respeita. Desonra os idosos. Desonra as autoridades, desonra os pais, desonra os líderes espirituais. Deus estabeleceu líderes na sua casa. E o papel dos irmãos que estão na célula, que são membros hoje da célula, é honrar as autoridades. O membro honra o líder em treinamento, que honra o líder da célula, que honra o pastor, que honra o discipulador da rede. E essa cadeia de autoridade vai produzindo uma igreja saudável, onde ninguém acha que é melhor do que ninguém. Você quer ver o teu nojo de igreja, não sei nem se dá para chamar de igreja, onde as pessoas se acham melhores umas do que as outras. Elas, porque ostentam um título, elas se acham no direito de achar que são melhores do que os outros. Pastores que não entram no prédio da igreja se o irmão não for lá carregar a pasta dele, abrir a porta do carro para ele descer. Pastor que não se mistura com gente, porque, irmão, isso não é igreja. Não confunda a honra com isso. Pastor, mas está falando com honra, mas eu não posso carregar sua pasta? O que adianta você carregar a minha pasta, se no seu coração você não me reconhece como autoridade sobre a sua vida? Não adianta nada. O que é isso? Bajulação. A honra começa no coração. Por isso que Jesus disse: esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe uma coisa que eu nem exijo muito é que me chame de pastor. A não ser que eu veja que alguém está me chamando pelo nome só para poder demarcar um território, para dizer que, somos coleguinhas. Aí eu vou ter que colocar ele no lugar dele. Mas caso contrário, se não me chamar de pastor, isso não vai mudar minha vida em absolutamente nada. Porque eu sei quem eu sou, e eu sei o que eu estou fazendo. E o que nós precisamos aprender é que não adianta chamar de meu pastor, de pastor, se no coração nós não estamos ligados e se não há um vínculo, um reconhecimento. Não adianta o Torres chamar o pastor Jones de pastor, se no coração do Torres ele não reconhece o Jones como pastor. Isso não é honra. E se não houver honra, ele nunca vai desfrutar da unção que está sobre o Jones. Não tem jeito. A unção que você honra é a unção que você terá. A unção que você honra, o poder que você honra, é o poder que virá sobre a sua vida. Os irmãos conseguem entender isso? E aí, nesse ambiente de desonra que nós vivemos, que a humanidade vive, quem é que deve ser essa referência? É a igreja. A igreja precisa ser uma referência para que quando as pessoas entrarem aqui no nosso meio, elas percebam que tem uma atmosfera diferente, que nós nos honramos.
Outro dia eu saí aqui no evento que teve dos Kids, né, nós servimos o almoço, depois terminou o almoço, eu peguei um saco de lixo e saí recolhendo o lixo e deitando o lixo dentro do saco. E os irmãos ficaram assim, uau, pastor, como pode o senhor? Pastor, não faz isso. Por eu ser pastor, eu tenho que ser o primeiro a fazer. Porque eu sou o referencial. E por que eu estou te servindo? Porque eu quero te honrar. E isso não me diminui, muito pelo contrário, me aumenta ainda mais. Me torna mais nobre ainda, porque o serviço nos torna nobres. As pessoas, quando entrarem aqui, precisam perceber que nós somos diferentes, que nós nos honramos, que nós cuidamos uns dos outros, que nós nos amamos de verdade, que nós vivemos em unidade, que nós desfrutamos de todas as consequências da unidade. Quais são as consequências da unidade? Amor, respeito, lealdade, fidelidade, honestidade, honra, e por aí vai. Essa é a consequência da unidade. Então as pessoas, quando chegarem aqui, elas precisam ver que nós somos diferentes, que nós nos abraçamos, que nós nos cumprimentamos com o ósculo santo. Perde isso, irmão. Perde essa vergonha, perde essa timidez. Isso é bíblico, nós já aprendemos. O ósculo santo, levanta aqui, Torres, por favor. O ósculo santo é isso aqui, ó. É um beijo. Homem com homem. Ah, pastor, eu não faço isso, não. Porque você está com medo de despertar alguma coisa que está escondida aí dentro de você? Está com medo de despertar alguma coisa que está incubada aí dentro de você? Não, a gente já ora e já expulsa rapidinho. Tem problema. O beijo é um sinal de respeito. Você não beija os homens, mas você beija as irmãs. Então é porque você tem interesse na irmã, por isso você beija ela. Vamos ser honestos? E esse beijo aqui não tem nada a ver com sensualidade, tem a ver com respeito, com honra. Eu vejo os meus pastores, eu cumprimento eles com um beijo. Eu vejo meu pai, eu cumprimento meu pai com um beijo. Isso é um sinal de que eu respeito meu pai e de que ele é importante para mim. Não tem nada a ver com homossexualismo. Depois de 42 anos, acho que eu já estou bem firmado na minha posição. Obrigado. Pode parecer bobagem, mas tem irmãos aqui que nem se abraçar, se abraçam. Cumprimenta assim. E como abraço é algo tão estranho para nós, vem cá, Jacinta. Quando a gente muitas vezes vai se abraçar, a gente se abraça assim ainda. Tem uma árvore aqui no meio assim. Abraço cristão é assim, ó. Ô irmão, graça e paz. E aí, como é que tá? Tudo bom? Sim. Sente o cheiro do irmão. Homem com homem, mulher com mulher. Vai chegar nas irmãs também, ó, o pastor falou para te abraçar, irmã, então vem cá. Não. Homem com homem, mulher com mulher. Com as irmãs nós somos bem cordiais, respeitosos, né? E bem delicados. Mas com seu irmão, abraça seu irmão. É gostoso isso, irmãos. Isso é saudável, isso é santo, isso é puro, isso é maravilhoso. Isso é igreja. Isso é um amor fraternal, isso é um amor de irmão. Isso é precioso. Isso faz você sentir saudade da sua igreja. Isso faz você sentir prazer de fazer parte de uma comunidade de santos. Não é aquela coisa, chegou aqui, né? Cumprimenta o irmão assim. Quando cumprimenta, aí vai, senta, terminou o culto, levanta, vai embora. Ninguém sabe seu nome, ninguém sabe de onde você veio, de onde você vai. Você faz assim, quando você vai em algum lugar muito distante. Essa aqui é a sua igreja. Pode sentar, Jacinto. Essa aqui é a sua igreja. Adquira o hábito de cumprimentar o líder da sua célula. Adquira o hábito de sentar junto, as células, sentarem juntas todos os domingos.
Que aí, quando reunir na célula durante a semana, aí a palavra vai estar fresca na cabeça de todo mundo. Adquira o hábito de vir cumprimentar o seu pastor. Na hora de ir embora, dá tchau. É só tchau, vai embora. Não, cumprimente o seu pastor. O pastor tem cargo pela sua vida. Isso é igreja. Nós seremos uma igreja saudável. Seremos pessoas saudáveis, porque Deus está restaurando algo que foi perdido, que é a honra. Se não restaurarmos esse princípio, a igreja vai se tornar um lugar insuportável de se viver. É insuportável. Não sei se você já teve a triste experiência de estar num lugar onde as pessoas estão mais preocupadas com o que você veste, com o salto que você usa, com a bolsa que você tem, com o turbante que você fez na cabeça. Isso é horrível. Igreja onde não há honra é terrível. Se não, quero desafiar você a oferecer a sua vida como modelo de alguém que honra, que sustenta os princípios que regem o reino de Deus. Você é o reflexo do seu povo, e o seu povo é a sua expressão. Nós somos o reflexo do nosso povo. Os liderados se tornam o que o líder é. Se o líder vive em desonra, o povo também viverá em desonra. Me honra aqui, volta aqui para mim enquanto eu vou falando. Travou. Você nunca terá dificuldade de caminhar com o líder que você honra e que você respeita. Deu certo? Não prefiro assim. Aí. E há momentos em nossa vida em que precisamos de uma palavra de honra que aumente a nossa autoestima. Se você honra os seus líderes, então o Torres, se ele honra o Jones, ele nunca vai ter dificuldade de caminhar com o Jones, porque ele honra, ele reconhece, ele admira, ele quer ter a unção que o Jones tem. Por que Elias, ou melhor, Eliseu, honrava Elias? Porque ele queria ter a unção que estava sobre a vida de Elias. Sabe, irmãos, se você não admira seus pastores, se você não reconhece os seus líderes, vai ser muito difícil você caminhar junto, porque você vai estar sempre olhando para eles, esperando que eles fossem outros líderes. É mais ou menos o filho que olha para o pai e fica imaginando, se meu pai fosse o fulano de tal. Se o meu pai fosse aquele pai. Mas não tem jeito, o pai que Deus te deu é esse. A gente não escolhe pai, a gente simplesmente nasce. Não foi você que escolheu os seus pastores, e nem foram os seus pastores que escolheu você. Foi Deus que deu um para o outro. E eu posso te dizer que Deus só dá coisa boa. Então é ruim a gente falar da gente mesmo, mas fazer o quê? Tem que falar. Então eu vou te falar, eu sou o melhor de Deus para você. Aceite você ou não. Eu sou um presente de Deus na sua vida. Você não podia ter ganhado uma coisa melhor, um pastor melhor. Mas por outro lado, você é um presente de Deus para mim também. E a maior prova disso é que onde eu vou, eu falo de você. Eu falo para todo mundo. Estava com o pastor Marcelo semana passada, falando para ele, para os irmãos lá. Nossa igreja é linda, nosso povo é maravilhoso. Tem um pastor amigo meu que vai vir aqui em nome de Jesus em março, final de março, início de abril. Ele está só orando a Deus para conseguir dinheiro da passagem, mas ele vai vir. E eu tenho falado para ele, você precisa conhecer a nossa igreja. Não falei, Batista? Precisa conhecer a nossa igreja, o povo é lindo, o povo, ele é um negro também, irmãos, grandão, gordo, assim, prega muito, vocês vão amar ele, cheio do Espírito Santo. E o sonho dele é de pregar numa igreja africana. Eu falei, então, você vai realizar o seu desejo, em nome de Jesus. E eu falando para ele de vocês, do que Deus está fazendo aqui, da igreja. Isso é honra, então eu estou honrando você. Eu estou falando bem de você, eu estou falando daquilo que você é. E eu não estou mentindo e nem exagerando, mas eu estou reconhecendo a vida de Deus em você. Amém, querido? Portanto, podemos ministrar honra aos outros através de palavras e do reconhecimento público.
As honras públicas mudam histórias, as honras sociais mudam ministérios. Toda honra verdadeira produz mudanças profundas. Por isso que nós vamos fazer a noite da honra sábado que vem, próximo sábado. Porque queremos que esta honra pública mude a história de muita gente. E aí vamos ver algumas maneiras de nós caminharmos no princípio da honra. Primeiro, nós honramos através da gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos lá, abre a sua Bíblia aí, por favor. Eu vou passar só um pouquinho do horário, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18. Quem achou, dá um glória aí. Glória. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Qual que é a vontade de Deus para nós? Que nós sejamos gratos. Que nós sejamos um modelo de gratidão. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, me ouça com seu espírito. Eu preciso falar isso para você. A partir de hoje, decida ter um coração grato. Rejeite a possibilidade de ouvir: porque essa pessoa a gente ajuda e nunca agradece em nada, nunca reconhece nada. Rejeita isso. Rejeita a possibilidade de ser ingrato, de não valorizar aquilo que as pessoas fazem por você. Seja grato, tenha um coração agradecido. Sabe, quando a gente olha os evangelhos, a gente vê que o percentual de gratidão é de 10-1. Por exemplo, lá em Lucas, você vê Jesus curando os 10 leprosos, e só um voltou para agradecer. A falta de gratidão fecha o céu na sua vida. Se você é alguém que não tem gratidão, que não é grato por aquilo que te fazem, eu quero te dizer que você está fechando portas. Não feche as portas, deixe as portas sempre abertas, porque você não sabe o dia de amanhã. Pode ser que amanhã você vai querer voltar, pode ser que amanhã você queira uma nova oportunidade, e se você for ingrato, as portas estarão fechadas para você. Decida ser alguém que agradece tudo que te fizeram. Decida ser alguém que reconhece aquilo que fazem por você. Não caminhe em desonra. Quem é ingrato caminha debaixo da desonra, por menor que seja. Eu costumo dizer que nós não podemos achar que as pessoas têm obrigação de fazer as coisas por nós, porque elas não têm. E gente que é ingrato geralmente acha que não fez mais que obrigação. Não, ninguém tem obrigação de fazer nada por nós. Tudo que as pessoas nos fazem, nós precisamos ser gratos. Seja um copo d'água, seja um passeio, seja o dinheiro do chapa, seja qualquer coisa, seja grato. E guarde no seu coração essa gratidão para o resto da sua vida. Pessoas gratas são pessoas que se sentem devedoras. Sabe por que tem muita gente que o relacionamento dela com Deus é um relacionamento travado? Porque ela não se sente devedora a Deus. Ela acha que Deus é que deve as coisas para ela. Ela não tem gratidão ao Senhor. Ela acha que Deus é que tem que ser grato a ela, porque afinal de contas, alguém tão bom como eu já servia a Deus, já é uma grande vantagem para Deus. Não pode ser assim. Nós precisamos ter um coração agradecido. Segunda maneira de nós honrarmos. Honramos reconhecendo a autoridade. Não há como você honrar se você não reconhece a autoridade de Deus na vida do outro. E vou repetir: honra não tem a ver com respeito. Honra é mais do que respeito. Você precisa olhar para aqueles que têm autoridade, e eu vou restringir isso aqui para a igreja. Olhar para os seus líderes e honrá-los e reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida deles. Se você reconhece essa autoridade, vai ser fácil esse princípio de honra. Vai ser fácil o Torres honrar o Jones, vai ser fácil o Paulo honrar o Torres, vai ser fácil o Jacinto honrar o Paulo, porque é o líder em treinamento da célula, o Torres porque é o líder de célula, e o pastor Jones porque é o pastor da rede. Vai ser simples isso.
A Bíblia nos apresenta um exemplo muito bom na pessoa de Davi e dos seus guerreiros. Você sabia que Davi, que os guerreiros de Davi eram muito mais hábeis do que ele, faziam coisas que Davi nunca fez? Eles eram grandes guerreiros. Davi tinha um excelente comando e até começou matando um gigante, mas nunca matou sozinho 800 homens. Portanto, a minha pergunta para você é: por que eles se submetiam a Davi? Davi tinha matado Golias, ok, mas nós não temos tempo para ler o texto. Depois você leia na sua casa. Anote a referência e leia na sua casa. Por que estes homens que um deles matou 800 homens, só um deles? Por que estes homens tão poderosos, guerreiros tão preparados, se submeteram a Davi? Porque eles reconheciam, eles enxergavam em Davi uma autoridade espiritual sobre eles. Seus líderes são autoridade espiritual sobre a sua vida. Você tem que reconhecer a autoridade de uma pessoa e decidir se colocar debaixo dela. Muita gente só quer se submeter a alguém que possua habilidades maiores que as suas, mas o requisito para nos submetermos a alguém é a revelação de que Deus colocou aquela pessoa sobre a nossa vida. E aí, a hora que nós temos essa revelação, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Quando eu olho para o meu pastor e vejo que quem colocou esse pastor sobre a minha vida, para cuidar de mim, para ser autoridade na minha vida, tudo muda. A minha lealdade, o meu compromisso, a minha entrega, a minha credibilidade, é impossível nós caminharmos juntos se não houver confiança mútua. É impossível. Como que o Torres pode caminhar com o pastor Jones se o Torres não honra o pastor Jones, se o Torres não confia no pastor Jones? Impossível. Em algum momento isso vai ser um limitador para que eles possam andar juntos. Como é que o Paulo vai ser líder em treinamento do Torres se ele não reconhece o Torres como sendo o enviado de Deus para estar sobre a vida dele? Às vezes nós estamos na igreja caminhando com um, querendo andar com o outro. Isso nunca vai dar certo. Precisamos nos submeter àqueles que Deus colocou sobre nós. Se você quer andar em honra, precisa estabelecer o nível de honra em que você quer andar. A honra é como uma estrada de mão dupla. Na mesma medida que vai, volta também. À medida que eu honro, serei honrado. Muitas pessoas não são honradas, porque não têm a cultura, o hábito de honrar naturalmente. E como elas não honram, a honra foge delas. A honra vem por um princípio, mas ela tem que ser transformada numa motivação que moverá a nossa vida. Deus quer levantar neste tempo, na cidade de Maputo, uma igreja que caminha em honra, que reconhece as suas autoridades, que entende que nós não estamos juntos por acaso, que foi Deus quem nos uniu. Terceiro, honramos servindo. João 13, 4 ao 17, fala sobre a cerimônia do lava-pés. Grave bem essa frase que você está lendo. Quem honra, serve. Quem não serve, não honra. Quem já entendeu o princípio da honra, ele fica buscando uma oportunidade para servir. Vou repetir, olha para mim, por favor. Vou repetir. Isso não é bajulação, não é escovar, não é lamber botas, mas é a revelação que eu tenho de que eu preciso servir aqueles a quem eu honro. Outro dia o Hélio ligou para mim e falou assim: pastor, eu estou indo para a África do Sul amanhã, o senhor precisa de alguma coisa? Se precisar, me manda a lista que eu compro lá. Eu falei: mas como é que eu te dou o dinheiro? Ele falou assim: não, eu compro lá, quando eu chegar aqui o pastor me paga. Eu falei: tá bom, irmão, eu vou ver se eu preciso de alguma coisa, depois eu te falo. Eu liguei para ele e falei: olha, não precisa de nada, está tudo bem, obrigado, Deus abençoe. Mas a atitude desse irmão é uma atitude nobre. Estou falando dele aqui, poderia citar vários exemplos aqui, né? Mas me lembrei dele agora. Isso é uma atitude nobre. Por que ele fez isso? Ah, porque ele está querendo ganhar pontinho com o pastor. Tá nada, ele só toma bronca de mim. Todo domingo eu estou lá no portão falando: Hélio, deixa eu conferir se o meu relógio está certo com o seu. Parece que o meu está meio adiantado, já é 10h30 no meu. Estou sempre lá pegando no pé dele. Mas por que eu
Achei interessante a atitude dele, porque essa é a atitude de alguém que honra. Quando nós tivemos o problema com os nossos dízimos no ano passado, os irmãos se mobilizando e acionando os contatos e, né, de uma maneira incansável nos ajudando. Isso é o quê? Sinal de honra. Quem honra, serve. Quem não serve, não sabe o que é honra. Não aprendeu isso ainda. E o que é muito comum aqui na nossa cultura é o respeito. Bom dia, boa tarde, até logo, tchau, oi, tá. Mas honrar, servir. Servir. Fiquei sabendo de gente que não foi para o encontro porque não tinha ninguém para ficar com os filhos. Irmãos, se nós temos uma cultura de honra na nossa igreja, deixa seu filho comigo, ele vai ficar comigo, você vai para o encontro. Ah, mas eu vou cuidar do filho dos outros? Ué, não é filho dos outros, é filho do seu irmão. Vamos servir o seu irmão, para que ele possa ir ao encontro. A gente não ajuda como as pessoas aí fora, né? Se o carro quebra, chega logo 10 para ajudar. Ajudar, entre aspas. Eles querem uma oportunidade para levar o seu dinheiro. Aqui na igreja não. Fala para o seu irmão, eu quero servir você, irmão. Fala para o seu pastor aí, fala, eu quero te servir, pastor. Não, para esse aqui, fala, quero te servir, pastor. Fala aí para o seu líder, eu quero te servir. Fala aí para o seu líder, eu quero servir você. Servir. Começa hoje, terminar o culto, já fala para ele, quero servir você, eu vou levar você para almoçar comigo. E fala para ele, eu pago a conta. Porque esse negócio, eu quero te honrar, e depois você que paga a conta, isso não dá certo. Não sei quem já ouviu essa história, mas vou contar de novo. Um dia eu estou aqui, né, final do dia, peguei minha pasta, estou indo embora, os seminaristas me param, pastor, nós queremos honrar... Não, pastor tem algum compromisso hoje à noite? Eu falei, não tem nada. A Silvia não estava em casa, acho que ela estava viajando, estava com as crianças. Não, foi naquela época que eles estavam no Brasil. Eu estava sozinho, inclusive. Não tem nada, não. Não, porque nós queremos te honrar, pastor. Eu falei, aleluia, que bom. Então vamos lá, né? Aí, o que vocês querem? Não, nós queremos honrar o pastor, levar o pastor na pizzaria hoje e tal. Aonde? Não, vamos lá no Piratas mesmo, pastor. Amém, então vamos lá. Chegou lá, garçom, o coitado do garçom está até cansado disso. Toda hora. Aí, então, irmãos, já está dando minha hora, preciso ir, muito obrigado, Deus abençoe. Né, vamos pedir a conta. Aí a conta chegou, todo mundo ficou paradinho, me olhando. Aí eu falei para eles, a conta já veio. Aí eles, pastor, é que... Eu falei, então é assim que vocês me honram, vocês me trazem aqui para eu pagar a conta. Então, esse tipo de honra eu desprezo, eu dispenso. Obrigado. Eu nem vou falar que foi o Adérito e o Jerônimo que fez isso. Mas olha, esse tipo de honra, obrigado, Deus abençoe. Mas eu quero te aconselhar que você honre os seus irmãos. Honra eles, né? Isso vai ser bênção para a sua vida. Servir no natural é uma forma de honrar também. Enquanto líder, você não deveria ficar esperando que ninguém viesse servi-lo. Mas enquanto liderado, você jamais deveria perder a oportunidade de servir os seus líderes. Honramos. Travou. É retaliação isso? Honramos quando oramos. Nós temos uma obrigação diante de Deus Pai, orar por todas as pessoas que estão investidas de autoridade. Isso inclui a nossa liderança. Então, é papel do Torres orar pelo pastor Jones, todos os dias. Abençoar a vida dele. Não existe maneira melhor de nos conectarmos uns aos outros quando nós oramos uns pelos outros. É obrigação sua orar por ele todo dia.
Dá sabedoria para ele conduzir a célula, para ele ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, para ele cuspir fogo lá na célula, para ele ser ousado, intrépido, para ele ser um bom marido, para ele ser um homem cheio de dinheiro, para abençoar um monte de gente. Ora por ele. E é obrigação sua orar por todos os líderes da igreja. Amém? Nós temos um compromisso. Todas as nossas refeições, eu oro pelos meus pastores. Esteja onde estiver, na hora que eu vou comer, Senhor, abençoa o pastor Marcelo, abençoa o pastor Wilson. E não é aquela oração assim, Senhor, abençoa eles em nome de Jesus, amém. Não, abençoa, Senhor. Cuida deles, cuida da sua família, né? Porque quando nós oramos, nós honramos também. Existem muitas formas de honrar, e não posso mencionar todas. Mas quando o seu coração está sob o princípio da honra, você encontra inúmeras maneiras de honrar. Inúmeras. Algumas maneiras pelas quais podemos honrar são abençoando financeiramente. Irmão, só vou te falar, não tem nada que alegre mais, né, o seu líder do que ele receber um envelopinho. Assim, de vez em quando você vem com um envelopinho. O líder, quando vê um envelopinho, não, Torres? Fica feliz demais. Envelope é sinal de bênção. Envelope é sinal de que está chegando alguma bênção por aí. Então, abençoando financeiramente, dando presentes. Ah, mas não é aniversário. Essa história de dar presente, só aniversário e Natal, está errado. Você tem que dar presente em todo o tempo. Precisamos ter uma cultura de nos presentearmos. É bom dar presente. É bom. Se você é alguém que não gosta de dar presente, quero te falar, aprende isso, vai ver como é gostoso dar presente. Ah, pastor, mas vou gastar meu dinheiro com os outros. Quer dizer que o dinheiro ainda é mais importante do que os relacionamentos para você. Então você não aprendeu nada ainda, querido. Dinheiro vai ficar aí, né? Não vai servir para nada. Dinheiro serve para abençoar você, não para escravizar você. Então aprenda a dar presentes, é gostoso dar presente. É bom. Não é precioso presentear. Qual foi a última vez que você presenteou alguém? Qual foi a última vez que você espontaneamente, sem obrigação? Porque aniversário, casamento, isso é obrigação, né? Mas de maneira espontânea. Qual foi a última vez que você espontaneamente presenteou alguém? Pratique isso. Outra forma de honrar é elogiando. Elogie as pessoas. Nós precisamos aprender a elogiar uns aos outros. A nossa língua, ela é muito mais tendenciosa a criticar do que a elogiar. Elogie, fale bem. Honrar é falar bem, é elogiar. Honre publicamente, honre a presença e honre muito mais na ausência. Fale bem das pessoas quando elas não estiverem perto de você. Nós devemos procurar formas e oportunidades para honrar uns aos outros. Sabe por que muitas pessoas... Sabe por que em muitas igrejas as pessoas não querem liderar? Porque em muitos lugares, quando você se torna líder, isso é um sinal de sofrimento. Então agora você virou alvo de crítica, de ataque, né? de uma série de coisas ruins. De humilhação, de gente criticando, pisando em você. Por que isso acontece? Porque as pessoas não entenderam o princípio da honra. Mas vamos restaurar algo que vai atrair gente de todos os lugares. As pessoas virão de longe querendo ser líderes na nossa igreja, querendo fazer parte da nossa família. Porque o líder terá a honra de líder, o líder terá a honra de líder, o pastor terá a honra de pastor, o discipulador, vou profetizar aqui, terá a honra de discipulador, o obreiro, vou profetizar aqui, terá a honra de obreiro. Nós vamos viver num ambiente de honra mútua. Quando começarem a perceber que nós nos tratamos de maneira diferente, nos respeitamos e nos consideramos mutuamente, todos vão querer fazer parte dessa igreja, desse discipulado e dessa célula. Então o que eu estou te ensinando aqui nessa manhã é um novo comportamento. Eu sei que essa não é uma mensagem de fé, para você subir na cadeira, voar. Existe dia para tudo. Eu estou te ensinando aqui uma mensagem comportamental, para mudar o seu comportamento,
para trazer um valor, um princípio para o seu coração. Pastor, isso pode acontecer? Pode. Eu sou fruto disso. Os últimos 11 anos da minha vida, antes de eu vir para cá, para Moçambique, eu edifiquei uma igreja que viveu isso, que vive isso até hoje. Os irmãos que estiveram lá já puderam ver isso com os próprios olhos. Essa honra, esse amor, esse carinho, essa unidade. E é essa igreja que nós estamos estabelecendo aqui, em Maputo. Uma igreja que caminha em honra, em unidade, onde todos aqui são importantes. Onde aqui não tem uma estrela que brilha mais que a outra. Todos aqui têm o mesmo brilho. Todos aqui têm a mesma graça. Todos aqui são extremamente importantes. Quando eu fico ali no portão te esperando, e quando você chega atrasado, eu falo para você, eu pensava que você não vinha mais, que bom que você veio. Não é da boca para fora, é a expressão do meu coração. Você é importante para mim. Eu amo você, eu aprendi a te amar, de verdade. Eu tenho preocupação com você, com sua vida, com sua família, com seus filhos. Quando eu sei que seus filhos não vieram para o culto, eu fico preocupado. Porque o lugar de seus filhos estarem é com você. E se agora, enquanto eles são pequenos, você não os domina, quando eles crescerem, então é que você não vai dominá-los mais. Então, o que nós estamos edificando aqui é uma igreja que caminha em honra, em unidade. Dá o braço aí um para o outro, por favor. Para encerrar, eu quero citar Efésios 4,16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Assim, não há espaço para divisão, não há espaço para falatório inútil, não há espaço para questionamento, para críticas destrutivas, não há espaço para mentira, para fofoca, para disse-me-disse, não há espaço para desonra, não há espaço. Assim, só há espaço para crescer, e crescer em amor. Um reconhecendo o outro, um elogiando o outro, um servindo o outro, um amando o outro, um cooperando com o outro, um querendo ver o bem do outro. Isso é igreja. Posso ouvir um amém?